que a paz de Jesus, nosso Divino Mestre, nos envolva, trazendo-nos nesse momento a pacificação interior, ordenando os nossos pensamentos, toda e qualquer preocupação que tenhamos trazido, independentemente da causa, que possamos, com a conexão com esses benfeitores espirituais, aproveitar ao máximo todos os benefícios que cada um de nós já está recebendo nesse momento. Nossa gratidão pelo convite, aos amigos dessa casa, casa co-irmã da nossa Dr. Bezerra de Menezes de Pongaí, ao qual estamos à frente lá há mais de 12 anos. Então é uma alegria retornar a essa casa e sempre aprendizado, como disse o seu Pedro, sempre aprendendo um com os outros, porque no Espiritismo não existem professores, todos somos aprendizes, como diria o nosso filósofo José Herculano Pires, e a gente tem a possibilidade a cada momento de adentrarmos a casa espírita, muitas vezes com o nosso coração totalmente esfacelado, precisando aliviar as nossas dores, e aqui a gente encontra todo o alívio necessário às nossas desilusões, às perdas, e tudo aquilo que nós sabemos que toca fundo ao nosso coração. Então, a minha gratidão pelo convite, e aos trabalhadores dessa casa, eu desejo cada vez mais que tenham muito trabalho de verdade, porque o trabalho em si é que vai nos proporcionar lá na frente a nossa tranquilidade interior, o nosso dever cumprido, vestir a camisa da doutrina, acolher aqueles que passam por dificuldades, sejam elas materiais ou espirituais. Mas me recordo de uma frase que já citei aqui um dia, já citei uma vez, há mais de 15 anos aproximadamente, meu cunhado, com um cunhado que tem a presença dele aqui hoje essa noite, Irineu Vital de Santos Filho, Nenê Vitar, ele disse para mim uma vez: Otavinho, lá em Piragi nós temos inúmeras igrejas, dezenas, mas a caridade que o Centro Espírita pratica pode juntar todas elas, não iguala ao trabalho e à beneficência a qual os espíritas fazem com tanto louvor. Então essas frases, esses momentos marcam a gente, e a gente leva, porque vestimos a camisa da doutrina espírita, não apenas no falar, de chegar até a frente, um púlpito aqui, e ter a oportunidade de falar do Evangelho, de Jesus, de Kardec, de Chico, de todos esses colaboradores da doutrina. Nós somos muito pequenos, mas eu sempre digo, nós trabalhamos no bom sentido com o coração, onde a verdade prevalece, onde o objetivo maior não é o destaque, mas sim a nossa doutrina cada vez mais evidenciada pelo bem que proporciona aqueles que se adentram inicialmente sem o devido conhecimento, mas pouco a pouco que vão tendo a oportunidade de se libertarem das algemas do passado e ter o conhecimento de uma estrada nova, estarem no topo de uma montanha e ver o que há do outro lado. Bendita doutrina espírita, a qual nós temos o privilégio, vamos dizer dessa forma, de estarmos hoje desfrutando dos seus ensinamentos, e certamente há muito a fazer, e a gente procura, dentro das nossas possibilidades, fazer aquilo que está ao nosso alcance. Um comentário inicial, uma pergunta que é chovendo molhado, a resposta a gente já sabe praticamente. Quem de vocês, quem de nós estamos preparados para morrer, para desencarnar aqui? Ninguém está, ninguém quer, aliás. Mas vocês já perceberam que na maioria dos casos não é pela nossa preocupação, é pela preocupação da vida de outros que estão ao nosso lado. Eu não quero porque o meu neto, eu não quero porque é meu filho, eu não quero porque meu pai tem bastante idade, eu preciso cuidar dele. Ou seja, nós sempre estamos ali apontando esses direcionamentos aos quais muitas vezes consomem muito do nosso, assim, no dia a dia, vai tomando grande parte das nossas preocupações. E às vezes a gente esquece, nós não esquecemos, que o principal a ser trabalhado é o nosso eu. É a gente estar bem conosco mesmo, para que a gente possa auxiliar. E eu tenho a certeza absoluta que nessa preocupação maior, quantas dificuldades são abarcadas em nossa vida em razão da nossa preocupação. Mas aí vai outra pergunta: será que nós estamos devidamente assim condicionados, preparados e devidamente assim aptos
a acolher tudo isso que nós estamos acolhendo? Resolver o problema de tanta gente, e muitas vezes os nossos ficam ali, estacionados, esperando uma oportunidade. Ou seja, nós tomando o lugar, muitas vezes, as atitudes que caberiam ou cabem àquelas pessoas que estão atravessando a dificuldade, atravessando aquele vale sombrio, escuro, da escuridão, e muitas vezes as sequelas, as cicatrizes deixadas demandam muito tempo a serem sanadas. Mas a gente sabe também que temos a proteção, temos o amparo da espiritualidade maior. Então não há o que preocuparmos, pois se o problema chegou até nós, alguma razão, algum motivo e algum ensinamento, principalmente, a viver junto com ele. Então a nossa calma, a nossa cautela, que é muito difícil mantermos assim, totalmente sereno na diversidade da vida, é a nossa tentativa, é o nosso treinamento, vamos dizer dessa forma, para que a gente possa, sabendo que existem as dificuldades, os problemas, e a gente possa, pouco a pouco, olhar frente a frente, e não nos escondermos, tirar assim o nosso time de campo, para que esse problema fique ali insolúvel. E a doutrina espírita cada vez mais nos mostra isso. Nós não terceirizamos aqueles deveres que nos cabem. O poder público, por exemplo, faz uma licitação, contrata ali e tal, resolve. Empresa privada faz uma cotação de preços, mesma coisa. Agora, na nossa vida especificamente, não tem como terceirizarmos aquilo que nos cabe. É a nossa ação, é a nossa vontade. E como estudávamos lá em Congai ontem, quarto a gente faz estudo do Evangelho dos Espíritos, a nossa fé há de prevalecer nesse momento. Então, se nós temos todos esses componentes, a gente já vai olhar o problema, a situação, de uma forma diferentemente daquele que muitas vezes é conduzido, é levado ao desespero, sem conhecimento, sem entendimento principalmente. E felizmente nós já temos uma bagagem razoável, por menor que seja, dessa percepção a respeito de tudo isso, da reencarnação, das vidas sucessivas das quais já tivemos anteriormente. E eu sempre lembro que hoje nós todos estamos na nossa melhor versão. Mesmo assim somos egoístas, orgulhosos, invejosos, desejamos o mal ao outro, ao nosso oponente e assim por diante. Ou seja, imagine quantos milênios ainda, teremos que passar por aqui novamente, em outros corpos, em outras situações, seja sexo feminino, masculino, na nobreza, na pobreza e assim por diante. É um trabalho que a gente sabe que ele é a longo prazo, milenar, quem sabe, mas pouco a pouco nós vamos tendo a oportunidade de assimilar tudo isso. E uma frase que não poderia faltar à nossa fala, dentro desse contexto, é aquela que comumente ouvimos na casa espírita, do nosso querido Chico. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Então, se o problema enfrentado levou a tropeços e a quedas, vamos recomeçar. A vida está aí bela e formosa. Quantos não queriam, ou de alguma forma assim, entre aspas, estarem no nosso lugar, ocupar o lugar ao qual nós ocupamos, na nossa família, no nosso ambiente de trabalho? Vem muitas vezes o lado externo nosso, dia a dia, e acham muitas vezes que a nossa vida é completa de felicidades, de facilidades, as quais cada um de nós sabemos o quanto foi difícil de chegar ao estágio que nos encontramos atualmente. Então, se erramos, se nos perdemos, se deixamos a desejar, vamos começar de novo, o recomeço, porque nós podemos fazer um novo fim nessa caminhada. E não aquele eterno sofrimento, agonia, aquela melancolia nos acompanhando cotidianamente e nos esquecendo que nós temos o tempo aí pela frente. Nosso espírito é imortal e a eternidade é nossa, mas aquela visão curta e limitada a qual muitos se sentem já devidamente investidos nas mesmas, acham que é apenas uma existência, por exemplo. E aí começam os questionamentos a Deus. Que Deus é esse? Que fulano tem tanta coisa e eu não tenho nada.
A inveja, a dor de cotovelo vai batendo forte. O desespero, a revolta, e logicamente isso vai acentuando e muito as nossas dores. As decepções, os reveses financeiros da vida, perda de emprego, separações, sejam elas matrimoniais, de relacionamentos, quantas adversidades, cada um sabe que passou, cada um entende perfeitamente quando o calo aperta, né? O sapato apertado, aquela botina apertada, a sandália, né? Então, cada um vivencia, experimenta as suas situações ali. E vem o outro lá de fora, que não conhece a nossa realidade, e nos traz uma receita prontinha. Ah, está daquele jeito? Por que ele não fez tal coisa? A pessoa não tem conhecimento do teor da nossa vivência, dos nossos relacionamentos, e vai pondo o bedelho, né, como diriam antigamente ali, na nossa situação. É muito simples, né? E cômodo trazer a receita pronta, sem ter conhecimento nem nada a respeito do que levou-nos àquela condição. Então esse olhos de ver, que diria Jesus, é um dos itens principais também no nosso dia a dia. Saibamos reconhecer com humildade quando estivermos errados, quando avançarmos no sinal, muitas vezes prejudicando o outro, às vezes dentro da nossa própria casa, no nosso ambiente familiar, deixando a desejar no relacionamento, no olho ali, na hora da verdade, e assim por diante, né? Ou seja, a colheita vem um dia. Não adianta fugir das nossas responsabilidades, né? E voltando ao assunto de estudo, a gente falava uma coisa, as provas no mundo espiritual, as consequências. E da mesma forma que nós estamos aqui encarnados, né? Vivos na matéria, vivendo o nosso dia a dia, quando retornamos à parte espiritual, não tem mudança alguma. Aquilo que nós somos, nós levaremos. São atos e situações, principalmente a nossa caridade em si, tão falada e exemplificada no Evangelho, que serão as nossas boas companhias. Os nossos cartões de visitas, a gente pode dizer dessa forma, a nossa apresentação no mundo espiritual, as nossas boas obras, a caridade em si, que certamente tocou fundo ao coração daquele coração necessitado, que estava desacreditado, desamparado, e a nossa mão estendida muitas vezes, trazendo novamente no caminho e dando mais condições do mesmo caminhar com os seus próprios passos, com as suas próprias pernas, né? Então, a caridade em si, de uma forma geral, ela é parte que não tem como fugir da nossa realidade, principalmente falando desse nosso renascer, que é o tema da nossa fala, da reencarnação em si. E sempre trazendo alguma coisa, e eu sou um fã, como muitos aí são também, do nosso querido Chico, e principalmente na coleção Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, e a própria Fonte Viva ali, que temos em cada livro daqueles 180 capítulos, 180 lições, vamos dizer assim, que totalizam 720, tudo pautado com grande parte do Evangelho inserido, através do início ali, aqueles versículos, né? E a gente vai naquele manancial insaciável, porque é uma fonte inesgotável de ensinamentos para nós. E aquele que nós trouxemos essa noite, que vai de encontro à nossa fala, está lá no livro Fonte Viva, Renasce Agora. Esse vai ser o tema que nós vamos abordar, tanto é que o tema da nossa fala é renascer. E esse renascer tão falado, se analisarmos, as dificuldades sanadas sempre vêm acompanhadas de um renascer interior para nós. Trazem, além do ensinamento, né, aquela bagagem que nos foi concebida naquele momento de dor, de dificuldade, para que nós pudéssemos ter a oportunidade bendita de sanar e quitar débitos de um passado, às vezes de existências muito distantes das atuais, mas também que possa ter vindo, né, da nossa própria existência agora, presente. Então, a gente percebe que nos ensinamentos dos livros da codificação, causas atuais das aflições, quais serão? As que nós provocamos nessa existência. Piso na bola 1, 2, 3, 4, 5 vezes, amanhã ou depois eu vou me deparar com uma situação pertinente, parecida ou similar àquela. Ou trazendo de outras existências, causas anteriores das aflições, uma dificuldade incompreensível para nós. Devido ao véu do esquecimento, nós não lembramos das nossas existências passadas, né? E a gente vai
de alguma forma, remoendo aquilo e muitas vezes questionando a Deus: por que tem acontecido isso comigo? Qual o motivo, ou quais os motivos que me levaram a chegar a esse ponto? Passar uma dificuldade tão tremenda, tão difícil, às vezes que decorre ali de décadas, quem sabe, até uma existência toda, e aquela situação não foi devidamente solucionada. Ou seja, às vezes uma existência toda de amargura, de dificuldades, de incertezas e de dores principalmente. Mas nada acontece por acaso, logicamente, né? Então tudo tem o seu devido, a sua devida lição, podemos dizer dessa forma. E muitas vezes eu sempre falo para os amigos lá, não é perguntar o porquê, mas sim o para quê. Porque aquele para quê certamente traz, no final, alguma coisa maior que quando a gente veja, vai ser com outros olhos. Porque eu tenho a certeza absoluta que em algum momento da caminhada de alguns de nós aqui, já teve aquele momento, aquela situação, que naquela oportunidade inicial, achávamos que estávamos sendo castigados, não merecedores daquela situação. Com o passar do tempo, as coisas vão devidamente se colocando nos seus devidos lugares, às vezes os personagens trocados, né? Saem aqueles de outrora, chegam novos componentes, e a vida em si vai nos desenhando momentos aí maravilhosos, que todo aquele sofrimento anterior, a gente não vai lembrar mais. E pelo contrário, muitas vezes vamos agradecer a Deus por aquela oportunidade bendita, a qual tivemos que passar às vezes, através de lágrimas, de dores e sofrimentos, mas fechamos com louvor aquela oportunidade bendita. Como eu bem falei, o tema Renasce Agora, que é a lição 56 do livro Fonte Viva, e tem o versículo inicial do nosso querido Mestre Jesus, que está no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 3. Aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E esse nascer de novo, não apenas na reencarnação, a gente pode trazer esse elemento, esse comparativo. Porque na própria nossa existência, quantas vezes nós já renascemos? Ou seja, numa situação difícil, que achávamos ali, como muitos dizem, no fundo do poço, né? Que a situação em si parecia insolúvel, intransponível naquele momento, e pouco a pouco, como eu disse, às vezes foram trocando personagens, situações, e hoje desfrutamos de momentos felizes, de tranquilidade, de alegrias principalmente. E Emmanuel começa. A exemplificação de Emmanuel aqui, eu entendi, esse é o meu ponto de vista, como esse renascer, esse renasce agora, que é o nome da lição, na nossa presente existência aqui encarnados. Então ele vai nos enumerar situações aqui, que trazendo para o nosso dia a dia, né, a gente vai verificando que é tão clara, tão objetiva, e a gente muitas vezes perde a nossa vontade, perde aquele brilho nos olhos, né, como falamos muitas vezes, e derrotados quase, a gente vai entregando os pontos. Então Emmanuel inicia. A própria natureza apresenta preciosas lições. Nesse particular, sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Ou seja, nunca teremos 24 horas totalmente iguais umas às outras. Sempre a gente pode ter a mesma rotina, fazermos as mesmas coisas, mas sempre algum componente novo, alguma novidade, ou algo que também deixamos para trás, que vai se fazer presente nesses dias. Dispondo assim 365 mil ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Então aqui ele já nos remete naquilo que a doutrina espírita espera de cada um de nós, a evolução moral. Como nós vamos evoluir o crescimento da nossa evolução espiritual? Andar lado a lado a parte intelectual e a parte moral, que vai chegar esse momento. Porque sabemos que em outras horas, em outros tempos, né, como no planeta aí, já tivemos aí Capela e tantas outras situações ali, e sabíamos pela literatura espírita, aqueles habitantes
momentâneos ali, tinham a capacidade intelectual altíssima, mas a parte moral abaixo de zero. Então, quando não tiver condicionado parte moral e parte espiritual, ainda nós estaremos fazendo parte desse mundo de expiação e provas, né? E fazendo assim valer as oportunidades, se chegarem até nós, que tenhamos assim o bom ânimo necessário para que possamos, né, logicamente, superá-las com muita fé, com muita confiança em Deus e resignação, principalmente. Resignação. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, nós vemos a palavra resignação ali uma dezena de vezes ali, muitas vezes ali, naquele capítulo 5. Então a importância, se o período hoje é de dificuldade, a adversidade nos visita, vamos ter a nossa fé renovada, vamos alinhar o nosso pensamento com os benfeitores, né? Nosso anjo guardião que nos acompanha desde a nossa chegada, um espírito superior hierarquicamente de nós, que foi incumbido, né, para nos acompanhar. E muitas vezes ele ali vê a nossa escolha equivocada, as nossas escolhas equivocadas, e ele espera para ver que muitas vezes vamos até lá na frente, onde vamos chegar numa condição ali de dor e sofrimento extrema. Ele não vai nos abandonar, estará à nossa espera até voltarmos, reconhecer o nosso equívoco, o nosso erro, ter a humildade principalmente. Falta para muitos de nós podemos falar que praticamente quase todos nós não temos suficientemente a humildade de reconhecer os nossos erros. A gente aponta o erro do próximo, daqueles que estão ao nosso redor ali, com a nossa receitinha pronta, como eu disse há pouco, né? E a nossa vez, por exemplo, a gente não reconhece, procura culpados ainda por cima, né? Eu estou nessa situação, por causa do fulano, por causa do cunhado, por causa da sogra, né? E assim vai, vê se tem cabimento. Se nós somos, não me recordo exatamente a pergunta em O Livro dos Espíritos, fala claramente que nós somos os artífices do nosso sofrimento, das nossas dores. Então não adianta procurar culpados se nós somos os donos dos nossos atos, né? E Emmanuel prossegue: conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre, mas não guardes no pretérito os detritos e as sombras, ainda muito mesmo quando mascarados de encantador revestimentos. Quantas pessoas que nós percebemos atualmente, né, nas ilusões da vida, o deslumbre que provoca, a facilidade da vida, o prazer, a efemeridade ali, o dinheiro em si, que logicamente ele não vive sempre, mas quando feito o uso de maneira inadequada, dando o privilégio aos prazeres materiais, sabendo que um dia a conta será cobrada, né? Não conta o dia de maneira alguma, pelo contrário, é necessário, trabalhamos, temos que ter a nossa subsistência, tratar da nossa família, proporcionar aos nossos estudos de qualidade, acolher a todos indistintamente, quando tivermos condição, para que a carga em si não se faça muito pesada também, mas ter esse reconhecimento, fazer a parte buscada, não a luxúria, o excesso que tem a efemeridade, que é muito rápido, passageiro, e não agregará nada de valores a nós, a não ser coisa passageira que a gente sabe. Muito simples a gente usar dois empresários como exemplo que eu estou falando agora. Aquele que proporciona aos seus colaboradores, aos seus funcionários, as facilidades de ingressarem à universidade, nos bancos da universidade, qualificando-os para que a sua empresa produza mais, ter um corpo de funcionários devidamente capacitado, altamente produtivo, que consequentemente trará retorno ao empresário, ao patrão. E do outro lado, aquele que quer tirar o couro das costas, como a gente costuma dizer, né? Explorar ao máximo aquela mão de obra, às vezes sem qualidade, sem o devido conhecimento, pensando só o retorno financeiro. Então, dentro dessas duas vertentes, qual que está proporcionando o bom uso do dinheiro? Vamos supor que os dois tenham a mesma quantidade de valores, de empresas e aí, etc. Qual será lá na frente beneficiado, vamos dizer assim, espiritualmente falando? Aquele que fez o bom uso do dinheiro, proporcionando àqueles que estavam ao seu redor aquela facilidade que indiretamente, através das suas qualidades no trabalho, ele proporcionou à sua família
um bem-estar maior. Lembrando da causa, aliás, da lei da pobreza e da riqueza que falamos tanto ali, a dificuldade, né, de ser rico e de ser pobre, a prova da pobreza, a prova da riqueza, não é? Mas você fala que ser rico, a riqueza é uma prova? Sim, muito penosa, porque aquele que fizer mau uso terá, consequentemente, cobrado ali os seus atos futuramente. E Emmanuel prossegue: faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Olha que como Emmanuel bate forte nessa tecla aqui, ó. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência atirará fatalmente sobre os ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Ou seja, o trabalho é nosso. Não terceirizar ao nosso protetor, aos nossos anjos guardiães, quais sejam eles. O trabalho é nosso. Não adianta fugirmos disso aí. Falava com o São Pedro na hora que chegamos aqui a respeito da reunião mediúnica. Falei para o São Pedro, como que o ensinamento de uma reunião mediúnica traz uma bagagem para a gente ali, e numa preleção, numa palestra, a gente puxa um exemplo de uma comunicação, de uma doutrinação, que é o trabalho dele, o meu também, lá em Pongaí, no início a gente participa também em outras casas espíritas. Aquilo nos traz uma bagagem fantástica para quem doutrina, para quem participa de uma reunião mediúnica. Ou seja, você vislumbra a condição daquele irmão que está do outro lado, do plano espiritual, o que ele era aqui, e traz vivo consigo na sua memória, nas suas lembranças, as situações advindas aqui, quando passou dificuldades, e aqueles mais elevados que pelos seus méritos se encontram num patamar mais elevado, vamos dizer assim, de conhecimento, de entendimento, pelos seus méritos, traz uma mensagem edificante, os ensinamentos aos quais são de grande valia a cada um de nós também. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Então, às vezes, aquela situação indelicada, aquela situação que a gente se acha momentaneamente ali, não merecedor, cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Então, saibamos enfrentar as adversidades da vida. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Gente, não tem como a gente fugir da realidade. Capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos. Capítulo 10. Item 5. Reconciliai com os adversários enquanto estai a caminho. Nós estamos a caminho com os nossos adversários, por exemplo, agora. Então veja que a frase ali, reconciliai com o adversário enquanto estai a caminho. Então a caminho nós estamos em movimento. Nós não estamos no caminho. Se nós estivéssemos no caminho, nós estaríamos estagnados, parados. Nós estamos a caminho. Então a reconciliação ali já é um exemplo muito claro para nós. Não adianta a gente querer postergar, querer adiar, deixar para depois, não. Vai ser prejudicial a nós. A carga será nossa depois também. Então essa reconciliação com aquele desafeto, aquela pessoa problemática, às vezes dentro do nosso próprio círculo familiar, é uma necessidade nossa. Muitas vezes a gente aponta e fala que aquela pessoa é chata, é xarope, é não sei o quê, mas o que será que eles pensam de nós também? Já paramos para analisar a respeito disso? A gente fala, putz, aquele cara ali é dose, não sei o que e tal, né? E nós, como nós somos? No julgamento, na visão deles. Fica essa reflexão também. E Emmanuel prossegue: não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desenvolver o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os toques da aversão é a nossa boa vontade, a benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Ou seja, não é lá no Velho Testamento, olho por olho, dente por dente, não. Nós estamos, depois de Cristo, vivendo aí a boa nova de Jesus, através da nova revelação, a doutrina espírita que nos condiciona a trazer os ensinamentos do Mestre para o nosso dia a dia.
ou seja, é o nosso querer. Lembro do livro Há 2000 anos, quando Jesus, em contato com Públio Lentulus, o senador da República ali, o senador à época, que naquelas situações ali, Cristo olha fixamente ali: senador, vai me acompanhar agora ou esperará milênios? O nome da obra é Há 2000 anos. Quem leu sabe. Então, quer dizer, o convite de Jesus é feito todos os dias para nós, ao acolhimento daquele que passa por dificuldade, ou seja, a todo momento aquele que bate a nossa porta, que a gente quer dispensar rapidamente, ali é uma oportunidade redentora muitas vezes. Eu me recordo que dia 2 de janeiro, fiz palestra em Agudos, na CEAL, Associação Espírita André Luiz de Agudos. O amigo nosso lá, o Ben, gente boa demais, um amigo querido, e ele falou: Tavinho, você conhece o Flávio Catalão de Bitinga? Eu falei: conheço, já esteve em Pongaí, fez palestra para nós, marquei uma palestra com ele em maio para retornar lá conosco. Aí ele falou: Tavinho, ele acabou uma palestra aqui, em novembro, e estava chovendo, estava um dia pesado de chuva assim. Aí, terminada a fala dele, ele saiu do carro, tinha um salgadinho, um lanchinho para ele comer, nem quis, ele pegou ali, eu falei: vamos comer em casa e tal, vamos embora. E saiu. A hora que ele saiu, ele percebeu que tinha uma pessoa mandarina, tipo alguma pessoa que estava embriagada, que deu sinal. E a gente fica meio esperto, vamos dizer assim, né? Que ele parou, abriu, baixou o vidro, aí puxou e tudo. Pois, meu amigo, eu posso te ajudar em alguma coisa? Pode sim, Flávio, a pessoa falou para ele: eu estou com fome. Ele nunca viu, a pessoa não tinha conhecimento que ele estava na casa espírita, a pessoa totalmente fora daquilo ali. Falou: eu posso te ajudar, eu tenho esse salgadinho que eu acabei de ganhar. Passou o salgadinho para ele. Ou seja, Jesus batendo na nossa porta, sabendo o nome dele, como se, de onde veio isso aí. Então, às vezes, naquelas histórias, quando Jesus falava que quando desse o agasalho, quando auxiliares o necessitado, quando visitasse o preso, foi a ele que fizeram. A nós, todos os dias nós temos essa oportunidade. É Jesus que nós estamos servindo também. Fica essa reflexão, que não tem como a gente não fazer assim esse apontamento e lembrar quanto é importante na nossa vida. Um dos pilares da nossa doutrina: fora da caridade não há salvação. E Emmanuel prossegue: enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, quantos de nós com o pé atrás sempre, né? O adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça, desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia do acordo substitui, dentro de nós e em torno de nossos passos, a escura fermentação de guerra. Ou seja, quando alguém já vem com as duas pedras prontas para atirar em nós, a cordialidade, o nosso acolhimento vai desarmar aquela pessoa. A maioria dos casos, pode ser que não, mas a maioria quase certamente acontecerá isso. Então, o nosso agir em si, o nosso trabalhar interior, o treinamento, melhor dizendo, interior, para tentarmos fazer e condicionar isso no nosso dia a dia, é que será o diferencial também. Tentemos da melhor maneira possível. Alguém te magoa? Reinicia o esforço da boa compreensão. É difícil? Difícil. Alguém nos magoa, nos maltrata, nos trata mal, fala mal, calunia-nos, e logicamente nós não estamos ainda nesse nível que Jesus deixou para nós. Por essa razão ainda nós estamos nesse mundo de expiação e provas, mas nesse treino habitual, um dia, sabe lá quando será, nós estaremos numa condição devidamente propícia para que os ensinamentos do Cristo sejam tão naturais na nossa convivência, que nós estaremos aí alçando mundos mais elevados, mundo de regeneração, mundos felizes e assim por diante. É o nosso passo a passo. E Emmanuel já vai caminhando final na sua fala, na sua leitura. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Se a pessoa não entende, não vamos ficar confrontando a mesma, não. A opinião dela é a nossa, divergente, cada um com a sua opinião, mas não tornando-se assim um obstáculo, um desafeto nosso, assim por diante. Deixa de reviver cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides assertivo do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino
reino de Deus. Então não vamos esperar uma nova oportunidade, né, de reencarnarmos, às vezes, numa condição bem mais difícil, a qual estejamos inseridos hoje, no nosso entendimento, achar que a situação é delicada e difícil. E até ouvi uma fala do nosso querido amigo Arthur Valadares esses dias, que ele dizia alguma coisa nesse sentido. É aproveitar o renascimento agora, nessa existência. Porque imaginemos nós, o trabalho que a espiritualidade já teve, a misericórdia divina, de nos colocar junto à nossa família, por exemplo. Que lá muitas vezes estão os nossos desafetos que outrora, onde o amor vai se tornando mais forte, como o papel de pai junto ao filho, ou de mãe e marido e esposa, assim por diante. Ou seja, aproveitando essa oportunidade bendita, a qual a vida nos concedeu, Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, oferecendo-nos cada vez mais as oportunidades benditas, que nós não temos a noção do porquê de estarmos aqui, muitas vezes assim, com a carga excessiva, mas necessária, mas reconhecendo e fazendo o nosso melhor sempre. E Emmanuel vai finalizar. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Então, o maior prêmio, vamos dizer assim, não é vencer o nosso adversário, os oponentes, se o tivermos, né? Mas vencer-nos interiormente, tomar as nossas más inclinações, né? Como reconhece o verdadeiro espírita, né? Pelo esforço que faz para domar essas más inclinações. E pouco a pouco, esse treinamento devidamente efetivado em nós, as circunstâncias certamente serão mudadas. Nós estaremos desfrutando, ainda na presente existência, né? Merecedores, através do nosso esforço, de tudo aquilo que nos fará e nos trará um merecimento maior na nossa condição totalmente favorável. E Emmanuel finaliza: mais vale auxiliar ainda hoje que ser auxiliado amanhã. Então, muitas vezes chegaremos do outro lado precisando da intercessão da misericórdia divina, quando hoje apenas vamos supor que aqueles que estão ao nosso redor, o laço familiar, pessoas que de alguma forma nos abraçam, oferecem um ombro amigo momentaneamente, para que sejamos ali acolhidos em nossas necessidades. E é dessa maneira, pouco a pouco, uma gotinha de cada vez, que o copo ou o pote vai se enchendo. Nada vai ser resolvido do dia para a noite. Nós temos a certeza absoluta disso. Como bem lembrou aqui no início da nossa leitura, a natureza, o ciclo habitual das estações, né? As 4 estações do ano, o devido ciclo produtivo de cada planta que certamente há de se fazer. Imaginemos nós com a imortalidade à frente, com o infinito à frente, e a imortalidade do nosso espírito, por exemplo. Ou seja, a nossa vontade, o nosso desprendimento em si é que vai fazer tudo isso acontecer. Esse renascimento, o renascer, que é o tema da nossa fala, é nesse sentido. Não vamos esperar a outra existência, fisicamente falando, voltarmos mais uma vez, reencarnarmos, não sabemos onde, em quais condições. Vamos aproveitar agora esse renascer interior, que a cada momento a ideia, a intuição chega até nós, e muitas vezes a gente bate no peito e fala: eu tive uma ideia, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas certamente a intuição chega através do nosso anjo guardião, daqueles que nos são caros, que querem o nosso melhor, e a gente tendo a oportunidade bendita mais uma vez de fazê-lo da melhor maneira possível. E eu finalizo com essa frase do nosso querido André Luiz também, através do nosso Chico Xavier, nosso querido Francisco Cândido Xavier: nada acontece por acaso, e embora te pareça o contrário, até mesmo o mal permanece a serviço do bem. Então não tem como reclamarmos. Estamos colhendo hoje a adversidade, a dificuldade. Lembremos do Chico também, da nossa mãe Maria Santíssima. Isso também passa. Lembremos quando estávamos no ápice, no apogeu da nossa infância, mocidade, na nossa idade não tão madura, depois na idade madura, e chegarmos até a velhice, cada um de nós. Há o tempo necessário para tudo isso.
da mesma forma a natureza. Há o plantio, a colheita, e certamente esse espaço de tempo, esse período, há de ser trabalhado em cada um de nós. Então eu desejo do fundo do meu coração que cada um de nós que estamos presentes essa noite, juntamente com esses amigos desencarnados que nos acompanham, né? O meu anjo da guarda, que me intui muito, e eu agradeço de coração a oportunidade, o convite ao qual eu agradeço mais uma vez, que a gente possa seguir com Jesus, hoje, sempre e para sempre. Um ótimo retorno aos vossos lares, e volto a lembrar, essa situação momentânea de dificuldade, vamos olhar para frente, não para o chão. Nós temos o céu a nos clarear, o sol, a lua ao anoitecer, e certamente amanhã há de aparecer novas oportunidades. Sigamos sempre nessa esperança de dias melhores, pois todo mal um dia acaba. Lembrando do Haroldo Dutra Dias, já falei isso aqui uma vez, Deus não multiplica zero. 0 vezes 1000 é 0, 1 milhão vezes 0 é 0, e assim por diante. Então a nossa contrapartida, se é 1%, vamos oferecê-la, vamos doar de nós, porque certamente de Deus não fará, e não faltará, aliás, aquela parte para complementar os 100%. E assim, cada um de nós fazendo o melhor, certamente vamos dando passos largos para a nossa evolução, com muita consciência principalmente. Um ótimo retorno aos vossos lares, tenham um abençoado final de semana, e que certamente a doutrina nos abrace, nos envolva, trazendo cada vez mais a base sólida, para que na dor, na dificuldade, lá possamos pisar e sentir que Deus está presente conosco. E que assim seja.